Então vamos lá. Gênesis, verso 1, no capítulo 1 a seguir diz assim, Gênesis 15, no verso 1 a seguir diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor, o que me has de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não tens me dado filho, e eis que um nascido da minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se pode contar. E ele disse: Assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, o que te tirei da cidade de Ur dos Caldeus, para dar-te a terra por herança. Amém. Até aqui. Antes de compartilhar com você a palavra do Senhor, eu quero orar com os irmãos. Orar pedindo a Deus que nos dê a condição de ouvir com atenção a tua palavra, com atenção o teu querer, para que nós tenhamos para o dia de hoje uma porção especial, uma porção de crescimento daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Podemos orar ao Senhor? Senhor, meu Pai, louvado é o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem guardado a igreja, tem guardado nossas vidas. Se estamos aqui esta noite, esta manhã, é porque o Senhor nos deu a oportunidade de vida, de saúde, de paz, de tranquilidade para estar aqui. E eu quero pedir ao Senhor que nos ajude nesta hora, Deus, para que nós permaneçamos na tua presença, na tua doce presença, servindo o teu nome, te adorando, te bendizendo e te glorificando, ó Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam realmente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, neste momento, estar aqui ouvindo a tua palavra de casa também coopera para o bem daqueles que te amam. Peço a tua bênção sobre todos, tua graça sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você me ouve bem aí, dá um joinha para eu ver se o volume está bom, se está tudo certo. Está tudo certo, né? Então vamos lá, meus queridos. Agora eu creio que vai. Agora foi aqui. O que eu quero compartilhar com vocês esta manhã, sobre esse contexto bíblico, né, que fala sobre o momento de Abraão com Deus, ou de Deus com Abraão, melhor dizendo. E nesta hora que Deus está falando com Abraão, na verdade, Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Deus está fazendo um trato com Abraão, né, dando a ele uma nova aliança, uma aliança que perduraria por toda a história de Abraão, dos seus filhos, dos seus netos, e uma aliança que é viva até os dias de hoje. E aí, o que eu quero me ater inicialmente com os irmãos é sobre esse verso 7. O verso 7 diz assim: Eu sou o seu Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para esta terra como herança. A verdade é que neste momento, Deus está firmando uma aliança com Abraão e dizendo para Abraão assim: Abraão, foi eu que mexi com você. Foi eu que te tirei daquela região. Foi eu que te tirei daquela cidade. Não se apavore, não tenha medo, porque eu sou o seu Senhor. Deus garante para Abraão uma vida de vitória, uma vida guardada e abençoada por ele. Ele começa este capítulo 15 dizendo o seguinte, verso 1: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Quando Deus fala sobre escudo, tem duas possibilidades de tradução.
Primeiro, o conhecido escudo que temos, né, que protege, que vai na frente, que não deixa as flechas, as armas do inimigo alcançar as nossas vidas. E é importante citar que se tem que ter um escudo, é porque tem uma guerra acontecendo. Se tem que ter alguma fortaleza, é porque tem algum perigo eminente do lado de fora. É importante que nós saibamos que quando Deus fala isso para Abraão, ele está falando que haverá problema, haverá lutas, haverá guerras, mas ele será a sua proteção. Eu e você precisamos ter essa visão acerca de Deus, que Deus protege, muitas vezes, no meio da guerra, e não da guerra. Mas o texto também, falando sobre escudo, essa palavra escudo também pode ser traduzida por, possivelmente por o Senhor sendo o seu rei, o seu comandante, aquele que cuida de todas as coisas, que coordena todas as coisas. Deus, para Abrão, era o coordenador, o rei, o que garantiria uma palavra específica na vida deste homem. Ou seja, Deus faz uma aliança com Abraão, não apenas de fazê-lo chegar a uma nova terra, ou seus descendentes chegar a uma nova terra. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele também faz uma aliança dizendo: você vai chegar e vai chegar em segurança. Eu vou cuidar de você em todo o tempo. E isso é muito importante a igreja do Senhor saber, que quando o Senhor chamou a sua igreja, ele não só chamou para livrar do pecado, ele não só chamou para dar à igreja, para dar à humanidade a vida eterna. Ele chamou para dar a vida eterna, mas em segurança até chegar lá. O Senhor me chamou e te chamou para que tenhamos vida eterna até chegar lá. E isso é muito, muito sério, muito lindo de se ver, porque Deus não é um Deus que faz uma promessa e que volta depois para dizer: e agora, como é que estão as coisas? Ele promete e ele cuida de todo o processo na vida de cada um. Então, aqui nós vemos que Deus promete a Abraão que cuidaria dele, que seria seu escudo, mas também Deus promete para Abraão uma grande recompensa se ele obedecesse e fosse na direção do Senhor. É fácil pensar numa recompensa para alguém que não tenha nenhum recurso, para alguém que não tenha nenhum bem, para alguém que não tenha nada, né, falando de algo palpável. Mas Abraão era um homem que tinha muitos recursos, era um homem extremamente rico. E aí, olhando para a palavra de Deus, nós vemos dois pontos importantes. Primeiro, uma das maiores recompensas que um homem poderia receber era ser guiado diretamente por Deus. Abraão passou o resto da sua vida sendo direcionado e guiado por Deus. Mas outra coisa que é importante falar é que todo o privilégio que Abraão teve está vinculado também a saber e viver todo o período na presença de Deus e todos os seus descendentes cuidados e abençoados por Deus. Deus cumpre aliança na vida de Abraão, desde o dia que prometeu até hoje. Porque quando Deus prometeu para Abraão, não existia uma nação, não existia um povo escolhido de Deus. Deus promete e Deus cumpre tudo isso, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Isso é de uma maneira tão especial, porque hoje, mesmo passado milhões de anos, essa aliança que Deus criou com Abraão, ela ainda permanece. O povo de Israel, hoje ainda, tem a atenção total de Deus. Deus cuida deles como não cuida de mais nenhum povo na face da terra, porque Deus promete e Deus cumpre. Então, primeiro ponto que eu quero deixar ao seu coração: tudo aquilo, meu irmão, que Deus te prometeu, seja pela palavra dele, ou seja por uma palavra direta a você, ele cumprirá. Se ele prometeu para você que ele vai cuidar
da sua vida profissional, ele não vai só levar você até uma vida abundante, ele vai cuidar de você até lá. Se ele prometeu que ele vai abençoar seus filhos, e você ainda vai ver os seus filhos, as suas filhas casando, tendo uma vida abençoada, ele não vai só fazer isso, ele vai cuidar de você até lá, ele vai te abençoar até lá. Eu estou frisando isso por quê? Porque neste momento de lutas, de crises, algumas pessoas, elas têm a impressão que Deus não está com elas. Elas têm a impressão, a ideia de que Deus não está cuidando da vida delas, porque a coisa está difícil. Está difícil para todo mundo. Mas se Deus te fez uma promessa, Ele não apenas vai cumprir a promessa, Ele vai cuidar de tudo para que a promessa aconteça em sua vida, em todos os seus estágios. Amém, queridos? Glória a Deus. Segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Agora falando de Abraão. Abraão se abateu, pois ele não conseguia enxergar o que era possível acontecer. O que Deus estava prometendo para ele. Deus promete para ele que tirando da terra lhe daria a muitas nações. Deus promete para ele, Deus manda ele sair de dentro da tenda onde ele estava e diz, olhe para o céu. Tente contar as estrelas. E aí ele sai e olha, e aí ele se abate. Ele se abate por quê? Porque ele não consegue imaginar como isso poderia acontecer. Olha que interessante, versos 2 e 3. Então disse Abraão a Deus, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Na verdade aqui, Abraão está numa crise muito grande, porque ele diz, que me hás de dar, pois não tenho filhos. Deus está chamando a atenção de Abraão para algo muito maior, para algo muito grande, para algo poderoso, né? Deus está falando para Abraão coisas que jamais ele tinha imaginado ou visto. Mas Abraão estava com os olhos na frustração de sua vida. Talvez a maior frustração de Abraão esteja acontecendo neste momento, porque ele olha para todo o seu histórico e ele não vive como viveu a grande maioria dos homens. Quando ele diz, e o Senhor não me deu filhos, para a cultura destes homens era muito forte, era muito necessário ter filho, e filho homem, para continuar as gerações, para herdar o que Deus deu ao pai. Então, quando nós vemos Abraão dizer assim, como é que isso vai acontecer se o Senhor não me deu filhos? A verdade desse texto é que Abraão está frustrado. Ele passou uma vida frustrada. A Bíblia diz que eles já eram idosos. E Deus faz essa promessa para eles, idosos. Essa palavra que me hás de dar, pois ando sem filhos, ela não vem da boca de Abraão à toa. Ela é fruto de uma frustração de um casal. Prova disso está em Gênesis 18. Eu não vou ler todo o texto para o tempo não ser todo tomado, mas o verso 2 diz assim, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu à entrada de sua tenda e correu ao encontro deles. E se curvou ao chão. Quando Abraão se curva ao chão é porque ele reconhece que não eram homens naturais, eram homens espirituais, eram anjos de Deus, era a presença teofânica de Deus. E o texto segue, verso 3, até a seguir, até o verso 9, dizendo que Abraão se prontifica, era um homem generoso, um homem de bom coração. Abraão se prontifica a fazer realmente o bem a esses homens. Prepara comida, água, pede sua esposa que traga comida para eles, água, e dá a eles, os alimenta, os ajuda. E no verso 10,
nos versos a seguir, né, nós vemos que, verso 10, está escrito assim: Então disse o Senhor, na boca destes homens, voltarei a você na primavera, e Sara, sua esposa, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda. Abraão e Sara já eram velhos de idade. Mesmo quando ela pensou nisso, depois de estar velha, o meu senhor, já idoso, ainda terei este prazer? Então Sara riu da situação. Sara riu do momento, porque para ela era impossível viver isso. Ela estava frustrada. Eles estavam frustrados, porque no momento da bênção de Deus sobre eles, eles não tinham vivido o que eles desejavam. Mas no verso 13 diz assim: Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu, disse, porém realmente dar à luz agora, que é idosa, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Esta frustração carregada por anos fez com que Abraão e Sara não conseguissem entender como é que Deus faria. Eu queria entender como que Deus vai fazer um milagre desse na minha vida, na minha casa, sendo nós estéreis. Sendo que nós passamos talvez 80 anos e não podemos gerar um filho. Lembrando que nesta cultura era de suma importância ter filhos e principalmente um filho homem. Então Deus diz para ela: você não acredita? Pois para Deus não existe impossível. Na primavera eu volto e você já vai ter um filho. A verdade é que a frustração nos deixa ver apenas as consequências das coisas que ficaram. Muitas pessoas, no seu nível máximo de frustração, ou quando passa por um momento difícil e fica aquilo marcado em sua vida, a única coisa que a pessoa sabe fazer é olhar o estrago que aquela frustração causou. A vida de muitas pessoas param exatamente no momento da frustração ou das frustrações. Para ali, morre ali. E aí, tudo que a pessoa sabe dizer é: naquele dia ou naquele momento, quando tudo aquilo aconteceu, a minha vida parou nisso, parou naquilo. Ou seja, a verdade é que a frustração só nos deixa ver as consequências que ficaram e nós não conseguimos ir mais adiante. Deus está falando para Abraão: Abraão, serei seu escudo, lhe darei as nações, milhares e milhares de filhos você terá, você será o pai de muitas nações. Eu farei grandes coisas na sua vida, mudarei a sua história e daqueles que vêm depois de você. E Abraão estava apenas pensando: mas eu não consegui gerar um filho. Deus estava falando não de um filho apenas. Deus estava falando de Israel. Deus estava falando dos milhares e milhares de filhos que Deus daria a Abraão. Deus estava falando de Isaac, de Jacó, de José, dos hebreus. Deus estava falando de Davi, de Jeremias, de Isaías. Deus estava falando da promessa de chegar do outro lado, né, do rio e chegar até Israel e fazer com que aquele povo se tornasse um povo mais forte daquela nação. Só que ele estava com seus olhos nas frustrações de suas vidas. Muitas pessoas, na verdade, não conseguem ver o plano de Deus, que hoje já era para estar vivendo, já era para estar desfrutando, já era para estar caminhando no plano de Deus por causa das frustrações. Ficamos tentando imaginar como que agora Deus vai fazer alguma coisa. Fulano me fez mal, ciclano me fez mal. Eu passei por essa situação de crise absurda desta pandemia e minha vida já era. São frustrações que não nos deixam ver como Deus vai fazer. Mas uma coisa é fato. Se nós olharmos para as possibilidades, nós não vamos crer em quem Deus é.
Se nós olharmos para o momento, nós não vamos enxergar essa grande nação, esses grandes milagres, essa grande obra que Deus tanto promete para a vida dos teus. Confesso aos irmãos que desde junho do ano passado até hoje, reverbera na minha cabeça a quantidade de vezes e por quantas pessoas Deus disse que faria uma grande obra na nossa igreja de TPA. Que grande obra Deus faria. Teve momentos que eu ouvi coisas que eu fiquei tentando imaginar o que seria isso, ou como seria isso, dada a tamanha impossibilidade. E ao passar do tempo, as impossibilidades estão aumentando cada vez mais. Hoje nem perto a gente pode estar. Mas a promessa do Senhor não é só para chegarmos lá. É cuidar de nós até chegar lá. Ele está cuidando da gente. Ele está cuidando de você. Abraão, ele tentou de alguma maneira entender humanamente como seria isso. Como é que eu vou gerar outras nações? Como é que eu vou fazer com que Deus se alegre e me leve a ter vários descendentes? Então, ele diz o seguinte, verso 2 e 3. O herdeiro do que eu possuo é Eliezer o Damasceno. E acrescentou, tu não me destes filhos, um servo da minha casa será então o meu herdeiro. A verdade é que Deus disse que vai abençoar do jeito dele. Mesmo que eu ache que as coisas são impossíveis, se Deus disse que vai fazer, ele não só vai fazer, mas ele vai abençoar até chegar lá. A maneira que Deus vai fazer, eu não sei. Não há previsões. Não tem como prever como as coisas funcionam. Você que está na sua casa e ouvindo essa palavra, talvez está você, seu filho, seu esposo, sua mãe. Repita assim comigo. Nossas previsões, não estou ouvindo vocês, eu quero ouvir vocês. Bem alto. Cadê a Analício? Bem alto. Diz assim, ó. Nossas previsões não funcionam. Não funcionam. Nós tentamos de todas as maneiras. Tentamos de todas as formas que as nossas previsões mostrem um caminho para a gente. Mas as nossas previsões, elas não funcionam. Eu estou dizendo isso aos irmãos por quê? Porque Abraão tentou achar humanamente uma maneira de Deus fazer a sua obra. Algum tempo depois, Sara também tentou, da sua maneira, fazer com que Deus desenvolvesse a sua obra. Mas a palavra de Deus não volta vazia, não muda, não se afasta e depois volta. O Senhor disse que vai fazer. Durante todo o processo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque nós sempre olhamos o óbvio. Quer ver uma coisa muito óbvia que acontece? Às vezes Deus fala claramente, ou ao seu coração, ou usa alguma pessoa, ou usa a palavra, para dizer para você que Ele vai te dar uma bênção especial. E você tem certeza que Deus falou com você e que vai fazer. E nesse mesmo tempo, é um exemplo apenas, nesse mesmo tempo você está lá na sua empresa, ou onde você trabalha, dizendo assim, pensando assim, puxa, eu estou prestes a receber uma promoção. Essa é a bênção de Deus. Tenho certeza que essa é a bênção de Deus. E você começa a orar dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai me promover, porque o Senhor vai abrir as portas, eu vou fazer coisas grandes naquela empresa. Aí passa um mês, o seu supervisor chama você e diz assim, então, infelizmente nós teremos que te desligar, porque a empresa está passando por um mau momento, e você não poderá mais trabalhar conosco, e você é desligado da empresa. O que fica para nós? O que fica para esta pessoa? Frustração. Por quê? Porque Deus disse algo e nós vamos tentando prever como Deus vai fazer. Nós vamos prever, nós vamos dizer, mas espera aí, se eu estou fazendo isso e Deus está falando isso, é porque Ele vai fazer dessa forma. Nossas previsões não funcionam diante de Deus. Abraão estava dizendo, o Senhor não me deu filhos e eu tenho aqui o meu empregado Eliezer, o mais antigo,
o mais próximo, aquele que andou conosco, cuidou de nós durante toda a vida, só pode ser Ele. Porque como que um homem na minha idade pode ter filhos? Como que eu possa viver e ver o que Deus vai fazer? Então, eu estou prevendo que Deus vai fazer dessa forma. Digo a vocês, a sua previsão não funciona. Olha para esse irmão do seu lado aí, você que está com alguém perto, e diz: ei, sua previsão não funciona. Não funciona. Veja só, verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Prosseguiu, e assim será a sua descendência. Convite a você: pare de olhar as coisas óbvias. Deus não trabalha com aquilo que é óbvio. Deus não trabalha com aquilo que é humano, previsível, comum. Previsível como acordar pela manhã e sair na rua dizendo, o sol está lá fora. É previsível. É previsível você acordar, sair e trabalhar e chegar no seu local de trabalho, ter lá as máquinas ou os computadores ou as pessoas lá. Isso são coisas previsíveis. É previsível trabalhar um mês inteiro e no 30º dia de trabalho receber o salário. É previsível. Deus não trabalha de forma previsível. Esse segundo ponto, quero concluir esse segundo ponto dizendo o seguinte: não será do seu jeito, não será no seu tempo, não será por terceiros. Deus vai fazer o que Ele tem para fazer em você. Isso independe totalmente de sua previsão ou de nossas previsões. Isso independe totalmente de uma pandemia, isso independe totalmente de situações adversas. O que Deus prometeu, Ele fará. Deus diz a ele: Abraão, eu estou falando com você, vai sair de você. O que Deus tem falado ao seu coração, o que Deus tem direcionado a sua vida, entenda uma coisa: não tenta achar um jeito, até porque quando a gente fica achando uma maneira, nós nos frustramos. Quando a gente fica olhando para outra pessoa, então eu acho que é fulano que vai me abençoar, eu acho que é ciclano que vai me ajudar, eu acho que é essa situação que vai mudar na minha casa, nós nos frustramos. Mas quando nós olhamos para o Senhor, então vem a nossa bênção. A verdade é que Deus estava olhando para Abraão e dizendo: eu preciso levantar o seu olhar um pouquinho mais alto. Eu preciso que você veja um pouco mais além. Eu preciso que você enxergue aquilo que hoje você não está enxergando, Abraão. Porque Deus promete algo que para a mente daquele homem era impossível. E aí eu entro no ponto que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite. Ponto 3. A tua visão é o teu limite. Aquilo que você enxerga, seja na sua vida familiar, na sua vida empresarial, na sua vida cristã, ministerial, é o seu limite. Abraão, ele queria entender o que estava acontecendo, ele queria respostas imediatas para tamanha proposta. Abraão queria o que todos nós queremos, uma resposta para entender e ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Mas veja só, a visão de Deus sobre as nossas vidas, ela é muito maior do que muitas vezes estamos enxergando. É preciso olhar muito além para romper com os limites daquilo que estamos vendo. Para enxergar a luz aonde mais ninguém está vendo luz. Fato é o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, verso 24. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em que em ti há são trevas, quão
densas serão essas trevas. De acordo com o que enxergamos, é para onde nos direcionamos. A sua visão é o limite. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, olhe comigo o que eu vou fazer com você. E foi falando, pontuando cada coisa que faria na vida de Abraão. Só que os olhos de Abraão estavam para baixo, frustrado, porque não tinha filhos, frustrado, porque até ali ele não conseguiu fazer o que era vontade de sua esposa, de sua família. Mas Deus estava dizendo: levante esses olhos, Abraão, olhe além dos horizontes, porque o que eu tenho para você é muito maior. O que Deus faz por Abraão é muito mais alto. Deus faz Abraão olhar para frente. Olha que interessante. Então levou-o para fora e disse: olhe para os céus. Conte as estrelas se puder. E disse: assim será a sua descendência. Olhar para esse texto é perceber que Deus estava puxando a visão de Abraão para cima, para enxergar o que Deus tinha com ele, independente do momento, independente das possibilidades, independente das previsões. E isso se chama fé. A fé nos faz ver o que os olhos naturais não vê. A fé nos faz crer naquilo que as outras pessoas não conseguem nem imaginar em suas vidas. O texto diz que quando Deus puxa a visão de Abraão para cima e faz ele enxergar mais além, Abraão diz: e creu ele no Senhor e imputou-lhe justiça. Deus diz que colocaria a justiça dele, a bênção dele sobre Abraão, porque Abraão conseguiu crer, conseguiu enxergar. Ter fé é crer no que mais ninguém consegue crer. É ver o que mais ninguém consegue ver. É ter certeza do que mais ninguém consegue ter certeza. A visão de Abraão era turva acerca das coisas celestiais, era totalmente limitada. Por isso, levou tanto tempo para ele entender que suas frustrações não faziam parte de si, mas de Deus. Deus não permitiu que Abraão tivesse filho até, quem sabe, os 80 anos, porque Deus tinha um filho preparado para Abraão neste momento. Isaac seria o homem que iniciaria esse projeto de Deus a partir de Abraão. Foi Deus que limitou o tempo de Abraão até ali, mas também foi Deus que levou Abraão a ver o seu filho e o início de toda essa história que aconteceria. Muitas pessoas têm a visão limitada exatamente por causa dessas frustrações. Não deu certo. Irmão, não deu certo aqui, vamos para lá. Não conseguiu fazer aqui, vamos fazer ali. Teve que parar porque falhou, porque perdeu o emprego, porque não deu certo, porque tentou e não conseguiu, porque estudou e foi reprovado. Estuda de novo, tenta de novo, mas entenda uma coisa: as frustrações nos cegam e não nos deixam ver o que Deus tem para as nossas vidas. Assim que Deus fez Abraão enxergar o que ele tinha que viver, ele creu e então ele viveu. Olha que coisa séria. O nome deste homem era Abrão, até ali. E Abrão significa pai de um povo. Quando Deus fez Abrão enxergar o que ele iria fazer na vida dele, o próprio Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão, que é pai de muitas nações. Deus faz com Abraão algo tão precioso que, além de ampliar a sua vista, mudou até o seu nome. Eu repito aqui: a tua visão é o teu limite. Aonde você vai chegar e o que você vai viver é o teu limite. Os olhos, a fé, a coragem de chegar. Então, ao invés de retroceder num momento como esse que estamos vivendo, vamos usar nossa fé, porque tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus falou, Ele vai fazer. Não tenha medo de crer que o Senhor que promete também é o Deus que cumpre. E concluindo então,
Deus pega alguém que não tinha nome. O nome dele não condizia com a verdade, porque Abrão era pai de um povo, e ele não era pai de um povo, ele não podia gerar, ele não podia ter, ele pega o improvável, ele pega o que não funcionava, o nome dele não tinha a ver com a vida que ele levava, e faz dele pai de muitas, de milhares de nações. Isso por quê? Porque aquilo que o Senhor promete, ele não só cumpre, mas ele cuida em todo o processo até que cheguemos lá. Você será o que Deus prometeu. Você viverá o que Deus prometeu. Apenas tire os olhos do que é óbvio e coloque os teus olhos naquilo que de fato o Senhor está falando com você. Use sua fé. Use a sua fé, clame, mas clame com fé. Ore, mas ore com fé. Quando você for orar por um enfermo, creia que o Senhor fará uma obra. Aí você pode dizer, mas pastor, tem vezes que eu oro e a pessoa morre, eu vou parar de orar. Não. O plano de Deus para alguns é levar-se. Quando chegar o tempo, ele vai levar, mas enquanto esse tempo não chegar, ele não vai levar e ele vai cuidar nessa terra até a hora dele levar. Pode ser que você ache assim, mas eu estou com medo. Esse seu medo precisa ser convertido em fé, uma fé responsável. Hoje não é hora de sair na rua, não, mas é hora de orar pelos enfermos, é hora de orar pelos doentes, é hora de ligar para quem está passando por crise de pânico, de tristeza, porque a tua visão é o teu limite. Cria, desenvolve, pense, Deus vai te dar estratégias, mas não fique preso ao que simplesmente é óbvio. Deus não tem o óbvio para você. Deus tem milagre para você e para a sua casa, em nome de Jesus. E com base nessa palavra, nós vamos ouvir uma canção agora. E depois vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que continue guardando as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos lá? Aleluia. Como é bom que nós servimos a um Deus ilimitado, a um Deus que não tem limites e nos convida a caminhar com Ele sobre essa perspectiva. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Quantas vezes eu não fui quando deveria ir, quantas vezes me neguei, me recusei, não quis servir, quantas vezes me calei, alguém não pôde te escutar, quantas vezes me ausentei, quando o melhor era ficar. Perdão, Senhor, me esqueci que os teus caminhos são para mim mais excelentes que os meus. Quero te honrar, tu és meu Deus, querer a ti mais que a mim, viver para ti, morrer para mim. Por isso agora esse é o meu querer, fazer tua vontade, viver tua vontade. Eu quero ir além, me leva mais além, cumprir tua vontade, me agradar da tua vontade. Eu quero ir além, me leva mais além do que eu possa imaginar. Nos leva, Senhor, nos conduza para além dos nossos limites, ó Deus. Perdão, perdão, Senhor, me esqueci que os teus caminhos são para mim mais excelentes que os meus. Quero te honrar, tu és meu Deus, querer
ti, mais que a mim, viver pra ti, morrer pra mim. Por isso agora esse é o meu querer, fazer tua vontade, viver tua vontade. Eu quero ir além, me leva mais além, cumprir tua vontade, me agradar da tua vontade. Eu quero ir além, me leva mais além, fazer tua vontade, viver tua vontade. Eu quero ir além, me leva mais além, cumprir tua vontade, me agradar da tua vontade. Eu quero ir além, me leva mais além do que eu possa imaginar, do que eu possa imaginar. Nos leva mais além, nos leva mais além, nos leva mais além, Senhor, nos leva mais além. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti agora, confiados na palavra que acabamos de receber. Nós queremos ser levados, ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, além dos nossos limites. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos leve para além das nossas expectativas, para além dos nossos medos, para além das nossas incertezas, da nossa insegurança. Pedimos ao Senhor que amplie a nossa visão, assim como fizeste com Abraão. Quando o Senhor chama Abraão e pede para que ele olhe para os céus, ali naquele momento Abraão estava tendo a oportunidade de ter a sua fé aumentada, a sua visão ampliada. E nessa manhã eu reconheço que o Senhor está fazendo isso conosco, ampliando a nossa visão, aumentando a nossa fé. E que a partir de então nós possamos viver todas as suas promessas, todos os propósitos que o Senhor estabeleceu na eternidade a nosso respeito. Em primeiro lugar, para a tua glória, para a tua honra e louvor, para dar testemunho da tua fidelidade, do teu poder e da tua grandeza. E em segundo lugar, para a edificação da fé daqueles que convivem conosco, daqueles que estão acompanhando a nossa trajetória, e que em cada passo da nossa trajetória o Senhor possa ser visto e glorificado. Assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom poder ouvir a palavra do Senhor. Que bom poder sentir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Sei que é um desafio crer. Crer é um desafio. Mas Deus está nos levando a crer como nunca antes. A ir além, como nunca antes pudemos imaginar. A andar por situações e caminhos que nunca antes nós tenhamos pensado. Mas a tua visão está sendo ampliada. Porque para você andar mais, você tem que crer mais. Para você avançar mais, você tem que crer mais. E o Senhor nos levará mais além. Talvez você está hoje, você que está aí no YouTube, junto comigo. Talvez você está aí de casa sem saber o que fazer de sua vida. O Senhor quer ampliar a sua visão também. Ele quer mudar a sua história também. Como Ele fez com Abraão. Fazer com que Abraão enxergasse que ele tinha algo superior para a vida dele.
E o Senhor tem isso para você também, para sua casa também, para sua vida e família também. Não perca esse privilégio. Você tem uma oportunidade hoje, tão única, tão preciosa. Você pode entregar sua vida a Jesus como seu único Salvador, como seu único Senhor. Jesus morreu na cruz não apenas para nos levar à eternidade. Jesus morreu na cruz para cuidar de nós todos os dias até a eternidade e na eternidade. Então, o convite que eu te faço, entrega a tua vida ao Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor, entrega tua mente, tua alma ao Senhor. Nós podemos fazer isso aqui juntos agora, orando por você, orando por seu coração, para que haja uma reconciliação com Ele, ou uma aceitação. Talvez você está aí assistindo, você é de qualquer outra religião, qualquer outro segmento religioso, mas isso não importa. O que importa é que você entregue sua vida, seu coração a Jesus Cristo Senhor. E eu sei que grandes coisas o Senhor fará na sua vida, como fez na vida de Abraão. Se tem alguém em nosso meio, entrega o seu coração ao Senhor agora. Você que está no YouTube aí, você pode escrever aí, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu decidi entregar minha vida ao Senhor Jesus. E Ele vai abençoar você e nós vamos orar por você. Você fará parte da família TPA, mas muito mais do que isso, você fará parte do reino de Deus, o Senhor e Salvador. Nós vamos orar agora por aqueles que têm esse desejo no coração de entregar sua vida a Jesus. E em seguida, nós vamos finalizar este culto. Senhor, meu Pai, que o Teu nome seja eternamente louvado, glorificado, exaltado, porque o Senhor tem cuidado de nós, fazendo Tua vontade, ampliando nossa visão, limpando nossos corações, nos levando mais além. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor, a qualquer pessoa que neste momento tenha entregado sua vida a Jesus, que o Senhor o abençoe, a abençoe, dê vitória a ele, dê vitória a ela de uma maneira especial, que o nome desta pessoa seja escrito no livro da vida e que o Senhor tenha liberdade de abençoar, de cuidar, de guardar esta vida em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor amplie a visão daqueles que estão, ó Deus, sem enxergar a Tua vontade, para que possam ir mais além e viver muito mais sobre tudo que pedimos e sobre tudo que pensamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Se hoje, ou daqui uma semana, um mês, alguém ouvir esta mensagem, ouvir este culto, saberá que o Senhor Jesus está ampliando a visão daqueles que querem servi-lo. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida dos irmãos que estiveram conosco aqui neste culto pela manhã, que Ele continue guardando cada um de vocês, a casa, a família, vocês que estiveram comigo aqui neste período. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Estou vendo aí que os irmãos estão aí firme e forte, né? As famílias estão aí, glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Tem um visitante abençoado aqui, é o Anderson. Estou te vendo, Anderson. Deus abençoe. Muito bom estar com você aqui, viu, querido? Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. A nossa irmã Lídia está aqui também. Paz, minha irmã. A mãe da Deise. Deus abençoe, viu? Que o Senhor guarde sua vida, lhe dando saúde, graça, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê vitória neste tempo. Estou vendo a Ellen ali com o Renan também, cultuando ao Senhor. Você está aí, Ellen? Dá um tchauzinho, Ellen. Ih, ficou com vergonha. Ah, tá ali. Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor dê uma semana de bênção a vocês. Às 23 horas, o Senhor permitindo, estaremos juntos na nossa live de oração. Hoje fechamos o nosso jejum de 14 dias que o Senhor nos deu. Fechamos hoje à noite, mas vamos continuar os próximos dias na live de oração. Amém? Espero vocês às 23 horas, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor? Pai amado, obrigado a Deus por Tua palavra, pelos louvores, pela bênção do Senhor sobre nossas vidas. Te agradecemos por todo este privilégio de estar na Tua presença, servindo e Te adorando. Que este dia seja um dia de bênção a todos, que o Senhor nos guarde, livrando de todo mal, livrando de toda crise, de toda frustração, de todo vírus, em nome de Jesus. Que a nossa semana seja uma semana de bênção, para a glória de Deus Pai. É assim que eu oro e te peço a bênção em nome de Jesus.
que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos declarar juntos? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe, igreja. Semana de bênção para vocês.